Olá pessoal, tudo bem? Sou Jailson Mendes, graduado em História. Estou aqui com um novo vídeo no canal No Espaço da História e hoje vamos falar um pouquinho sobre a contagem do tempo. O tempo ele é muito importante para a nossa vida. Com ele a gente consegue nos organizar, a gente consegue dividir o tempo e nos organizar melhor nas nossas ações do dia a dia, no que a gente vai fazer no dia a dia, não é? Esse é o segundo vídeo de introdução aos estudos históricos. Quem não assistiu ao primeiro vídeo sobre o historiador e as fontes históricas, eu indico que assista, vai estar muito bom. Percepção do tempo. Como foi que o ser humano começou a perceber o tempo ao seu redor, a passagem do tempo ao seu redor? Ora, a humanidade começou a perceber observando a própria natureza, observando a passagem do dia para a noite, observando os períodos chuvosos, os períodos secos, observando o nascimento, crescimento e morte de animais e plantas. Foi aí que o ser humano percebeu, a partir dessas observações, que o tempo passa, de que ele também nasce, cresce, se reproduz e morre. A partir dessa concepção de tempo, o ser humano ele vai criar vários instrumentos de medição de tempo. Com essa concepção, ele vai criar relógios solares, que foi criado pelos egípcios há 4.000 anos. A eclípsidra, que é o relógio de água. A ampulheta que é a mais famosa, que todo mundo conhece, né? Aquele instrumento de vidro onde tem a areia, né? Dois compartimentos, você gira e enquanto a areia vai caindo, aquilo dali está demarcando o tempo de horas, ok? E o relógio mecânico do século XIII. O relógio mecânico é o que nós conhecemos hoje. O relógio mecânico é o que nós utilizamos, que marcamos as horas. É claro que hoje a gente tem até relógio digital, né? Relógio nos celulares. Mas a sua primeira criação, o seu primeiro surgimento foi no século XIII. Foi daí onde surgiu a frase "o tempo não para", pois a humanidade hoje ela vive pelo tempo. A gente marca o tempo para tudo, não é? Tem o tempo no trabalho, o tempo passar com a família, o tempo do seu descanso. A maioria das pessoas descansa à noite, né? Pelo menos eu conheço, tem pouca gente que trabalha à noite, né? Troca o dia pela noite, mas isso é uma forma de demarcar seu tempo. O tempo de você descansar, o tempo de você estar com seus parentes, o tempo de você estar ganhando ganhando seu dinheiro, né, no seu trabalho. E essa medição de tempo que foi muito importante para a humanidade, para ela ter um controle melhor sobre o seu dia a dia, certo? Veio a medição de horas, de dias, de anos, de séculos, essa medição de tempo que a gente está acostumado a trabalhar. O calendário. O calendário foi não, né? Que nós utilizamos ele, é um dos instrumentos de medição de tempo bastante utilizado pela humanidade. E o calendário ele não é único para todo o planeta, né? A gente tem diversos calendários diferentes, com comemorações diferentes, de povos e culturas diferentes. Esse aqui é que é a graça da humanidade, né? Não ser uma coisa vidrada, mas ser uma coisa dinâmica, né? Nós, seres humanos, somos dinâmicos por natureza, né? E essa é que é a graça. A gente tem o calendário cristão ocidental, que é o nosso calendário aqui do Ocidente. O calendário cristão ou gregoriano, ele se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. Quer dizer, o nascimento de Jesus ele foi o ponto principal do calendário, certo? O divisor do calendário ocidental. Antes de Cristo, depois de Cristo. O calendário judaico, ele parte a partir do livro do Gênesis, da criação do mundo. E, atualmente, no ano 2021, o ano contado pelos judeus é o ano 5.782. Isso para a comunidade judaica, certo? Esses dados estão atualizados. O calendário islâmico. O
calendário islâmico ele é diferente da gente, como todos os outros calendários são diferentes, né? Mas ele começou no ano de 622 depois de Cristo, já no século 7, com a fuga de Maomé de Meca para Medina, a famosa fuga do profeta, certo? Ou Égira, não me engano, o nome é esse. Agora falhou a memória um pouquinho, mas isso acontece. Égira, a fuga do profeta. Atualmente eles estão, no ano 2021, corresponde para os islâmicos ao ano 3999. Quer dizer, para nós o ano 3999 foi o período ainda medieval, da história medieval, e para eles é a atualidade, para você ver como a humanidade é dinâmica, né, nesse ponto. O calendário chinês. O calendário chinês ele começou a ser contado no ano 2697 a.C. Isso comparando com o nosso calendário ocidental, certo? Hoje, em 2021, corresponde ao ano 4719 para os chineses. Isso são exemplos de alguns dos calendários que nós temos. Temos outros também. A humanidade é enorme, de diversas culturas. A contagem do tempo para alguns é diferente, como a gente viu aqui. Só um detalhe que passou despercebido, né? O calendário gregoriano, o calendário cristão, ele é contado através do Sol, né? A gente tem a referência, o Sol é um calendário solar, enquanto os outros são calendários lunares. O ponto referencial é a Lua, para a contagem do calendário. Calculando os séculos. Pessoal, quando a gente vai dar aula de história, ou precisa de alguma informação, saber em que século foi, esse ano pertence a qual século, é fácil para nós que nos debruçamos e vamos estudar a fundo mesmo, fica fácil de saber esse ano, por exemplo, o cisma do Ocidente, que foi a divisão entre católicos e ortodoxos em 1054. Essa data, para os alunos, eles ficam na dúvida entre é século X? É século XI? Para a gente desmanchar esse angu na cabeça dos alunos, eu fiz aqui alguns exemplos de explicação. Primeiro, o século é um conjunto de 100 anos. Ele começou a ser contado do ano 1 ao ano 100. Quer dizer, do ano 1 ao ano 100 é o século 1, primeiro século. Quando a humanidade entrou no ano 101, já partiu para o século 2 depois de Cristo, certo? E a contagem do tempo, a contagem dos séculos, o cálculo dos séculos é dessa forma. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Como a gente vai calcular o século do ano 1731? Ora, se os dois últimos números terminar em 00, por exemplo, o ano 1700, é só cortar os zeros e ficar 17, século 17, ok? Sendo este o último ano do século 17. Porém, quando um dos dois últimos dígitos estão preenchidos, certo? Seja 1701, 1730, 1740, independente, se uma das casas estiver preenchida, você vai eliminar essas casas e vai contar 1. Quer dizer, 1731, corta-se o 31 e com o 17 vai somar mais 1, que vai dar o século 18. Pode ser escrito da nossa forma, da nossa forma de escrevermos, né? o ano, o número, quer dizer, o número indo arábico, ou pode ser escrito em romano também, certo?
pode ser escrito em romano. Na maior parte dos livros de história ele vai estar em romano, por isso é importante a gente entender um pouquinho de numeração romana, que assim a gente não se atrapalha, certo? Principalmente para os alunos se atrapalham muito nessa contagem dos séculos. O que a gente mais vê, professor, isso é século X, ou é século XI, é século XIX, ou é século XX. Isso daí é uma dúvida recorrente dos alunos, né? De também não praticar, como nós, professores de história, amantes da história, temos essa facilidade, certo? Aqui também eu coloquei outros exemplos aqui. 1800, século XVIII, escrito em doaraco ou romano. 1801, 18 mais 1, século XIX. 1860, corta-se o 60, soma-se mais 1 ao 18 e vai ficar século XIX também. Okay? Super simples de calcular o tempo não, perdão, os séculos. Espero que de alguma forma ajude. A divisão da história. Gente, essa linha do tempo ela é fantástica, ela ajuda muito aos professores de história, muito a quem quer entender a periodização da história, certo? A gente pega desde a pré-história até a contemporaneidade. Entender se esse fato ocorreu na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea. Para quem quer entender realmente a história, essa linha do tempo ela é fundamental para que você possa subdividir os períodos, a história. Você subdivide a história em períodos, divide a história em períodos e a partir daí você vai estudar por blocos, certo? Primeiro, o que aconteceu na pré-história, o que aconteceu na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea. Aqui embaixo a gente tem um pouquinho da história do Brasil, a linha do tempo da história do Brasil, né? Que é período colonial, o Brasil-Reino, que é aquela transição quando o rei Dom João VI veio para o Brasil em 1808 e passou até 1821, mais ou menos, certo? 1821, 1822, 1821 quando ele vai embora, ok? E o Brasil Império, o Brasil República, que estamos vivendo hoje. Antes do Brasil colônia, a gente trabalha com o período pré-cabralino, que não está aqui, que é antes de Cabral descobrir o Brasil. A gente trabalha, a gente vê como é a urbanização indígena antes dos portugueses. Também a pré-história na América, estudamos bastante também. Autor que eu recomendo Fernando Brandel, historiador francês. Ele afirma que a divisão do tempo dá para ser dividida em 3 dimensões temporais: de breve ou curta duração, de média duração ou de longa duração. Ele diz que um evento de breve ou curta duração é, por exemplo, uma partida de futebol, uma manifestação pública, um dia de eleição. São momentos que acontecem rápido, de um dia para o outro, são de breve e curta duração. De média duração, são eventos que ocorrem, que demoram alguns anos. Por exemplo, a candidatura de um político é alguns anos, não é? E o evento de longa duração é aquele evento que percorre séculos, como a nossa cultura, por exemplo. Para a nossa cultura se modificar, ela é um período de séculos, até o ser humano modificar a própria cultura. Ou também o período da escravidão no Brasil, como exemplo. Começou em 1550, mais ou menos, 1550, e terminou em 1889 com a Lei Áurea, abolindo a escravidão no Brasil. Então, esse período, cerca de 300 anos, é um período de longa duração.
Pessoal, gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no canal, compartilha e até a próxima semana.